A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso querido irmão Cristiano Conrado viu este vídeo, um bate-papo com o irmão Gilmar Pereira, parte 2, e emitiu o seguinte comentário: Meu amigo e irmão, qual o problema das cartas de Tiago? Não tem valor, não fala de nosso Salvador? Tiago não foi um simples servo do Senhor. Não cremos que a igreja salva, cremos que a ira condena uma pessoa. E aí ele faz a citação de 1 João, capítulo 3, verso 14. Vamos ver então a primeira fase onde ele diz: qual o problema das cartas de Tiago? Bom, não é a carta de Tiago, é uma só que foi escrita, né? Não há problema nenhum com a carta de Tiago. É o mau uso da carta de Tiago que incomoda, entendeu? Porque a nossa doutrina ensina que Deus, a personalidade de Deus é constituída de 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, Jesus Cristo, é Deus encarnado. Na eternidade, ele não tinha o nome Jesus e nem o título Cristo, né? Ele é o Verbo, a palavra. Deus não fez nada com as mãos, só o homem. Que do barro ele fez o homem, né? A sua semelhança. Mas o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, né? Ele não fez com as suas mãos. Ele falou e aconteceu. Por isso você lê lá no livro de Gênesis o verso: e disse Deus, né? E as coisas se realizaram. No capítulo 1 do Evangelho de João, você lê no verso 3, que diz o seguinte, né? O verso 1 diz que o verbo era Deus, né? Depois fala, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse verbo divino, eterno, parte inerente de Deus, no verso 14 do capítulo 1 de João, nós vemos que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, este Cristo Salvador, né, este verbo divino, encarnado, que o anjo mandou que colocassem nele o nome Jesus, é o Salvador de toda a humanidade. E ele tem uma doutrina de salvação. E o ministério pega um versinho só de Tiago para contradizer todo o ensino de Jesus. Esse é o problema com o livro de Tiago. Mas dirá você, né? Qual é o problema? Não estou vendo problema nenhum. Não está vendo problema nenhum? Quando você usa o ensino de um homem para contradizer o ensino do próprio Deus, isso aí tem um nome. É idolatria. Idolatria. O ministério manda para o inferno, já joga no poço do inferno o crente que adulterou. Tá bom? Adulterou, é pecado de morte, vai para o inferno, não tem perdão, essa coisa toda. É um negócio medonho, porque a palavra de Deus mostra, né? Homens de Deus que cometeram esse pecado e foram perdoados, né? E a palavra de Deus diz, né, que todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão, né? Mas a idolatria é pior que o adultério. Pior que o adultério. Por isso, o primeiro mandamento lá, dado a Moisés, lá no Monte Horebe, você já ouviu falar, né? Acho que você já ouviu falar nos 10 mandamentos. O primeiro deles diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, né? Quando você faz isso, você usa o verso de um homem para contradizer o ensino do próprio Deus, né?
que se fez homem e derramou seu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos seus pecados, e você usa um versinho só de um homem e derruba, joga no lixo todo o ensino do próprio Deus para a sua salvação? Isso é idolatria. E sabe o que é a idolatria? A idolatria é comparada, é como o pecado da feitiçaria. A palavra de Deus diz que a idolatria é como o pecado da... É igual o pecado da feitiçaria. É a adoração a demônios. A adoração a demônios. Entendeu? Por isso que você no seu coração, você não tem certeza da sua salvação. Entendeu? Todas as vezes que você se examina diante de Deus a sua situação, você sente uma expectativa de juízo vindouro, que você vai comparecer diante de Deus para dar conta das suas obras. Por que isso? Porque é o Espírito de Deus convencendo você para você se arrepender, se converter e acreditar no Senhor. Acreditar no ensino de Jesus. Olha aí, está aí na tela os versos que falam sobre a nossa salvação. São esses versos que você, nessa palavra que você deve confiar. Não na boca do homem, porque esses homens, eles jogaram no lixo o ensino de Jesus e exaltaram o ensino de Tiago, fazendo uma confusão de versos, fazendo da Bíblia um suco de fruta, né? Uma sopa de letrinha, uma grande confusão, tá? E não ensinam a salvação que há em Jesus Cristo, tá? Veja, esses versos são versos onde o Senhor Jesus diz simplesmente: quem crê em mim tem a vida eterna. Não associa isso a batismo, não associa a firmeza, fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, não associa nada. E ele não somente ensinou isso, como também deu 8 exemplos. Aí está aí na tela os versos que mostram os exemplos de pessoas salvas com a simples frase: a tua fé te salvou. Também nem manda batizar, né? nem fala em firmeza, fidelidade, não fala nada. A tua fé te salvou, usando o verbo salvar no passado. Quer dizer, essas pessoas foram salvas no momento que nós não sabemos, porque o Novo Testamento não relata. Mas sabemos com certeza que elas foram salvas no momento em que acreditaram que Jesus, aquele homem ali, era o Messias, o enviado de Deus, e acreditaram nele. Uma coisa que você não está fazendo. Você está indo atrás de homens e não atende o conselho do próprio Deus Salvador a respeito da sua salvação, da maneira como você pode salvar a sua alma. Tá bom? Esse aí é o problema com o livro de Tiago. Entendeu?